Sejam bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo aqui no nosso canal. E hoje, como não poderia deixar de ser, a gente vai trazer informações literalmente vitais para todos vocês, tá? Se preparem porque hoje o negócio vai ficar interessante pra caramba, porque você vai ver que mais uma vez o que tudo indica, tô falando as coisas corretas para vocês, né? Muita gente ontem estava falando assim, mas Daniel, já foi assinado um acordo de paz, Daniel. A paz já chegou, o negócio já acabou. Você está viajando, Daniel. Que história é essa de conflito? Que história é essa de guerra? O negócio já foi, já você está por fora, tá? O negócio já está totalmente pacificado, beleza? Meus amigos, é claro que pessoal, poxa, vocês estão achando que eu comecei a brincar com esse jogo agora? Meus amigos, eu fui instrutor do curso avançado de operação psicológica no Exército, tá? Doutorado em linguística, analisando jogos de poder. Então eu digo para vocês, meus amigos, fica atento no que eu estou falando, ok? Pessoal falando assim, poxa, isso aí, já acabou esse conflito. Mercado financeiro, né? Cobice Letter. Esse conflito já acabou. O mercado está precificando um conflito de curta duração. Porque se o mercado tivesse precificando um conflito de curta duração, o petróleo estava subindo, o ouro estava subindo. E na verdade, o que está acontecendo? Ele disse: petróleo está caindo, o ouro está caindo. Então, é claro, vai ser um conflito de curta duração. Meus amigos, desde a semana passada, eu tenho falado para vocês o seguinte: eles não querem apenas acabar com o projeto de urânio lá no Irã. O objetivo é mudança de regime. Regime change. Mudança de regime. Beleza, meus amigos? Prestem muitíssima atenção. Esses caras só vão sossegar quando eles conseguirem derrubar o líder iraniano, ok? Só que aí, meus amigos, o que pode acontecer? O que pode acontecer, em vez de você trazer paz para os iranianos, com um governo alinhado ao Ocidente e um governo alinhado aos Estados Unidos, o que muito provavelmente vai acontecer se eles conseguirem derrubar o governo atual religioso iraniano, é que o país vai ser também lançado no caos, assim como a gente viu com os iraquianos recentemente, tá? Então, amigos, não se iludam, tá? Não fiquem pautados aí pelo que você tá. O presidente Donald alinhou um acordo e tal, que maravilha, vai ficar tudo ótimo, vai ficar tudo bem. Não é bem assim que funciona, tá, pessoal? Confiem aí no que eu tô dizendo, que vocês vão ver que o negócio ainda vai rolar muito, tá bom? Então, meus amigos, nesse início de conversa, tá? Eu quero pedir perdão aqui pela internet e tal, às vezes dá umas travadinhas, mas não se estresse, dá uma travadinha, mas volta. Não se preocupe com isso, fiquem preocupados aí com a qualidade do conteúdo, beleza? Pode ser que de vez em quando dê uma travadinha, mas a gente já repreende toda essa travadinha em nome de Jesus aí, tá bom? Então, amigos, presta atenção. Você que está chegando aí, já vai dando like. Quando você dá o like, a plataforma entende que você está gostando do conteúdo e manda para mais pessoas. E também já vai se inscrevendo no canal, porque quando você se inscreve no canal, você garante que vai receber todas as novidades aqui do nosso trabalho, beleza? Então, fundamental esse início aí para você ter a noção no canal, para você poder receber as novidades, tá? Então, nossa aula de hoje, eles não sabem a M que eles estão fazendo. Meus amigos, de onde que eu tirei isso? Para que eu coloquei o título da aula de hoje? Eles não sabem a M que eles estão fazendo. Quem falou isso foi o presidente Donald. Sabe quando? Falou hoje. E eu vou colocar o link do vídeo da entrevista da Fox News sobre esse tema, tá? Tá aí o link para vocês. Para quem tá no Instagram, ó, se você quiser pegar o link, dá uma chegadinha aqui no YouTube, tá bom? Tá aí o link para vocês, meus amigos. Nesse link, o que acontece? O pessoal chega para o presidente Donald e fala uma informação que eu já sabia ontem à noite. Porque nós sabemos que existe um fuso horário enorme lá de Teherã para o horário do Brasil. Então, meus amigos, quando ontem eu fui dormir, lá para as 1h30, 1h40 da manhã, o bicho já estava pegando lá no Oriente. Eu já sabia que os caras tinham de cessar fogo. Porque o acordo de cessar fogo
ele era para terminar às 3 da manhã, horário de Tel Aviv. E aí, meus amigos, já o dia já estava lá na frente, já estava clareando, e os caras estavam uma confusão para lá e para cá. O que aconteceu ontem? Nós vimos já uma coisa estranha acontecendo. O presidente Donald anuncia que ele conseguiu, com a ajuda do Catar, mediar um acordo de paz entre Tel Aviv e Teherã. Só que aí o que acontece? O pessoal de Tel Aviv, em vez de falar, poxa, já assinamos um acordo de cessar-fogo, e o cessar-fogo começa às 3 da manhã, o que era para eles fazerem? Dar uma aliviada. Mas não, os caras começaram a jogar todo tipo de projétil possível e imaginável lá para cima de Teherã, meu irmão. Começou a parecer um negócio assim, caindo pedras e lagarto em cima de... Era um negócio doido. Por quê? Nesse intervalo, entre o horário combinado e às 3 da manhã, eles estavam tentando eliminar o líder iraniano para fazer o que eles tinham dito que era o objetivo, que era troca de regime, mudança de regime. Beleza? Então, já começou mal a parada. Porque você combina de 3 da manhã parar de atacar o cara e até chegar 3 da manhã tu vai mandar tudo? Você vai mandar todas as paradas para cima do cara? Não faz sentido isso, né? Então já começou estranho e eu sabia, eu olhei e falei, meu irmão, isso aqui não vai rolar. Não vai rolar. E aí, não rolou. Mas sabe o que aconteceu? Aí eu vou te falar um negócio. Estão chegando informações lá do Oriente Médio dizendo que nessa tentativa de tirar a vida do líder iraniano, eles, são informações que a gente não tem uma plena confirmação ainda, tá bom? Dentro do jornalismo a gente tem informações preliminares, a gente tem informações ainda não confirmadas, ok? Informações que precisam de maior fundamentação, tá? Então presta atenção. Ainda está para ser confirmada essa informação, mas a informação que chegou é que conseguiram destruir a casa do líder iraniano e não eliminaram o líder iraniano, mas eliminaram o seu filho. Meus amigos, e agora como é que fica isso aí? Se realmente ficar comprovado que Tel Aviv conseguiu eliminar o filho do líder iraniano. A gente sabe que se Tel Aviv conseguir eliminar o líder iraniano, quem assume o poder? Em tese, quem assumiria era o filho dele. Só que o filho dele não tem o mesmo carisma que ele tem, não tem a mesma experiência que ele tem e não tem a mesma sabedoria que ele tem. Além disso, essa ideia de o filho substituir o pai, e se o filho foi para o beleléu? Quem substitui agora? Meus amigos, o negócio está estranho demais, tá? A coisa está muito estranha, muito longe da paz nós estamos ainda, ok? Então, a coisa está muito estranha, ok? A gente precisa prestar atenção que o negócio não está light ainda, tá? A gente tem muita coisa doida acontecendo e eu vou explicar para vocês tudinho, não só o que está acontecendo, mas o que vai acontecer, porque o objetivo aqui do meu canal qual que é? O objetivo do meu canal é falar o outro lado da informação que ainda não foi falado, falar as coisas antes delas acontecerem e te ajudar a se preparar, beleza? Esse é o nosso objetivo aqui e hoje eu vou fazer isso novamente com vocês, beleza? Enquanto eu tomo um golinho de água aqui, deixa eu só puxar meu copo aqui mais para perto, que tá longe pra caramba. Enquanto eu tomo um golinho de água, eu peço a vocês, vai dando like aí pra gente conseguir fazer a famosa palhinha da arca. Então, amigos, vamos lá analisar o que está acontecendo hoje, então. Mais um acordo de fachada, tá? Mais um acordo de fachada. Agora, eu encontrei na internet um relato muito interessante de um iraniano explicando o dilema que os iranianos estão vivendo hoje. Por quê? Os iranianos estão recebendo uma pressão muito grande para eles mesmos derrubarem o poder da liderança religiosa iraniana. Só que eles têm revelado um problema. Por quê?
Os iranianos revelam que eles estão ali numa sinuca, tá? Eles estão no meio de uma decisão muito complicada. Por quê? De um lado, eles estão enfrentando um governo profundamente disfuncional, liderado ali pelo líder supremo e por instituições que não foram eleitas pelo povo, tá? Estão ali diante, segundo um iraniano, de décadas de má gestão econômica, silenciamento e repressão a qualquer palavra contrária e um controle ideológico total que tem alienado várias gerações desde 1978. Então, segundo esse iraniano, ninguém acredita mais em reformas. Deixa eu colocar para você o link de onde está esse relato desse iraniano aí para você ler com calma depois, né? E quando acontece um caos como esse, é muito importante você ouvir quem está lá dentro, né? In natura, em primeira pessoa. Porque uma coisa é você ouvir uma interpretação da Al Jazeera, que é árabe, sobre o assunto, e outra coisa é você ouvir uma interpretação da CNN, que é norte-americana. Quando você ouve o cidadão iraniano falando sobre isso, isso aí é muito elucidativo para todos nós, tá? Já coloquei no YouTube aí para vocês o link dessa entrevista aí. Então, o que esse cara está dizendo? Nós estamos num país que é dominado por uma liderança religiosa há muito tempo, fazendo décadas de má gestão econômica, repressão à dissidência, controle ideológico brutal, alienaram várias gerações, ninguém mais acredita que reformas são possíveis, porque todas as alternativas já foram tiradas de cena. Mas aí que está o paradoxo, segundo ele. Eles têm medo de que esse regime, com todos esses problemas de corrupção, de controle ideológico, acabe. Porque eles já foram testemunhas das consequências da intervenção ocidental nos países árabes, como é o caso dos iraquianos, os líbios, os sírios e os afegãos. Ou seja, a cada um desses países, segundo o iraniano, foi prometida a liberdade. Só que o que aconteceu na prática foi que cada um desses países mergulhou no caos, no conflito civil e na ocupação de fora. Portanto, o pessoal iraniano está dizendo, nós não confiamos nos Estados Unidos nem em Tel Aviv. Não porque nós apoiamos o nosso regime atual iraniano, mas porque sabemos como as potências ocidentais tratam as nações que foram libertadas no Oriente Médio, tá? Então, liberdade, na linguagem deles, tem um significado diferente do que tem para a maioria das pessoas. Porque, segundo o iraniano, liberdade no conceito ocidental significa vácuo, fogo e instabilidade permanente. Então, o que ele diz nesse relato, que é muito interessante e elucidativo, é que nesse momento, muitos iranianos convivem com 3 verdades ao mesmo tempo. Olha que doideira. A república está moral e politicamente falida, né? O governo iraniano está moralmente e politicamente falido. As alternativas oferecidas pelos ocidentais não são a libertação, mas são o colapso e o caos total. E o que eles concluem é, um governo ruim, ele é ruim, mas ele é viável. Nenhum governo não é viável, tá? E ele falou, a gente não está calado porque a gente concorda. A gente não está calado porque se a gente reclamar, perde a cabeça, tá? Então os iranianos estão falando, nós somos cautelosos em decidir se a gente quer apoiar os Estados Unidos para trocar o regime aqui. Por quê? Ele diz, o que acontece quando essas superpotências ocidentais decidem ajudar um governo árabe? Ele fala, numa frase, o país, né, os iranianos, compõem uma nação que estão ali na total dependência, no total controle do seu próprio regime, mas uma nação assombrada pelo destino das nações em volta, que foram libertas pelos Estados Unidos, mas na verdade viveram um caos completo, tá? Então, olha o que o iraniano disse. Nós estamos presos numa casa em que nós não gostamos, cercados por caos que nós tememos ainda mais, ok? Então, meus amigos, prestem muita atenção. Imagina a sinuca que o povo iraniano está nesse momento. Eles não gostam nem um pouco do governo atual deles, mas eles sabem que quando há uma troca de regime,
o país mergulha no caos. Sabe por quê? Preste muita atenção, porque agora, por tabela, eu vou falar sobre o nosso país. Preste muita atenção. Se um país tem uma riqueza muito grande, natural, e a gente está falando, por exemplo, de minérios, a gente pode estar falando de água potável, a gente pode estar falando de terras agricultáveis, a gente pode falar de petróleo, gás natural. A gente sabe que hoje o Irã é a terceira maior reserva de petróleo do mundo e a segunda maior reserva de gás natural do mundo, ou seja, é um país grande e lotado de riquezas vitais. Não apenas riquezas, recursos que você pode ganhar muito dinheiro, mas recursos vitais, por exemplo, para a Europa se aquecer no inverno. Então, para um país que tem muitas riquezas, e esses países do Oriente Médio têm muitas riquezas como petróleo e gás, a melhor coisa para um cara de fora explorar essas riquezas sem aborrecimento é manter o país no caos, é manter o país dividido, dividir para enfraquecer, enfraquecer para dominar. Ou seja, quando você tem um país unido, você tem um país forte. Quando você tem uma família unida, você tem uma família forte. Quando você tem uma nação dividida, você tem uma nação fraca. E uma nação fraca é muito mais fácil de ser dominada e explorada. Prestem muita atenção com o nosso país. No nosso país, nós temos talvez o único país do mundo que tem condição de garantir a segurança alimentar do planeta. E o único país do mundo que tem condição de garantir uma boa parte da segurança energética do mundo também. E a melhor maneira que os poderosos mundo afora, os países poderosos do mundo podem desenvolver para sugar todas as riquezas naturais do país é colocar esse país dividido, dividir esse país, dissolver a identidade nacional, fracionar o país em vários grupinhos menores, para que esses grupinhos menores briguem entre si, destruam-se a si mesmos e, assim, os caras de fora, enquanto está todo mundo brigando internamente, eles vão lá pegando as nossas riquezas naturais, ok? Preste muita atenção. O que nós estamos vendo acontecer no território iraniano, nesse momento, serve como uma gigantesca dica para nós por aqui, porque só Deus sabe o que vai acontecer por aqui depois de 2026. Eu digo para vocês, tem duas opções. Ou o presidente Donald vai emplacar aqui em 2026 um amigão dele e vão conseguir chupar todas as nossas riquezas naturais, ou eles vão dividir o país todo, fragmentar o país todo numa série de confusões para que a gente fique ali completamente à mercê deles, ok? Uma das maneiras também que os países poderosos do mundo fazem para enfraquecer um governo de um país que tem muita riqueza, mas não quer abrir essas riquezas para o pessoal de fora, é destruir o país completamente. E para destruir o país completamente, eles não precisam mandar projéteis, nem blindados, nem soldados. Eles podem destruir o país economicamente. Como é que eles fazem isso? Com uma palavrinha simples chamada sanção. E eu não estou falando daquele eixo cabeludo da Bíblia, não. As sanções econômicas são o instrumento pelo qual os Estados Unidos e o G7 amassam os países que não querem abrir as suas riquezas naturais. E se por acaso o Brasil começar a colocar empecilho para essas potências internacionais sugarem as nossas riquezas naturais, você sabe o que eles podem fazer? Eles podem inventar sanções contra o nosso país também. E aí você pergunta, Daniel, como é que eles poderiam argumentar que o nosso país poderia ser sancionado? Eles poderiam argumentar da seguinte forma: eles trazerem algum tipo de prova ou argumento de que o Brasil contribuiu com os iranianos, oferecendo urânio para os iranianos. Eu não sei se você se lembra, mas quando aquele navio iraniano encostou na costa do Rio de Janeiro, estava na mesma hora sobrevoando a região para tentar identificar se os iranianos estavam levando materiais radioativos do Brasil de volta para o território iraniano. E se esses caras dos Estados Unidos cismarem de falar que o Brasil está envolvido nessa coisa aí?
Eles podem querer impor sanções sobre nós. Nós sabemos que existem alguns políticos norte-americanos que já estão defendendo a ideia de impor sanções para o Brasil. Havia falado da necessidade de sancionar o Brasil, né? A gente viu essa matéria lá ainda em 2023. Senador americano pede sanções e faz críticas após navios iranianos atracarem no Brasil. Ted Cruz, republicano do Texas, também citou o presidente. A embaixada dos Estados Unidos havia se posicionado contra a permissão. Deixa eu colocar o link dessa matéria aqui para vocês, tá? Para você perceber que essa ideia de sancionar o Brasil não é de hoje. Então, meus amigos, para você, estou colocando o link aí para vocês, tá? Aqui no YouTube, matéria da Revista Oeste. Para vocês que estão achando que o que está acontecendo com os iranianos está muito longe de nós, se a gente atrapalhar esse pessoal de pegar a nossa energia, a nossa água, a nossa comida e os nossos minerais, eles vão inventar uma história dessa aí para tentar amassar a gente. Agora a pergunta que eu faço para você é: você está preparado para isso? Você sabe o que acontece com um país sancionado? Você sabe o impacto econômico, social, político, educacional, tá? Deixa eu perguntar para você, quais foram os impactos das sanções contra os venezuelanos, tá? E contra os iranianos. Você já parou para pensar nisso? Ok? Quais foram esses impactos? Por que os venezuelanos estão numa situação tão complicada? Por quê? Por que o país está num caos? Não sabem também, né? O Nicolau Imaturo, mas as sanções também arrebentaram muito, tá? Geralmente, as sanções trazem o quê? Colapso das importações. Já voltou já. Colapso das importações e crise alimentar. Principalmente a partir de 2017, restringiram o acesso dos venezuelanos aos mercados financeiros internacionais e à própria receita do petróleo, principalmente principal fonte de recurso do país. Entre 2013 e 2018, para você ter ideia, as importações de alimentos caíram 11 bilhões para cerca de apenas 2 bilhões, agravando a escassez não só de alimentos, mas de medicamentos também. Além disso, a economia venezuelana, que já estava fragilizada pela má gestão e também pela dependência total do petróleo, e mais uma vez, um país e uma família e uma pessoa não pode colocar todos os ovos na mesma cesta, tá? Precisa diversificar. Venezuelanos também dependendo de hiperinflação e recessão prolongada depois das sanções, porque as sanções também dificultaram o financiamento externo, levando a uma contração do PIB e uma desvalorização total da moeda, beleza? Já voltou já. Então vamos lá, já avisei aqui, pessoal. Tá dando umas travadinhas, mas tenha um pouquinho de paciência que devagarinho a gente chega lá, beleza? Então, impacto total no setor petrolífero, tá? As sanções contra a estatal venezuelana PDVSA, como foram impostas em 2019, limitaram completamente a capacidade de exportação de petróleo e de repatriação dos lucros. Isso reduziu drasticamente a receita do governo, afetou a infraestrutura dos serviços básicos, tá? Eletricidade e água indo para o beleléu. Impacto social com crise humanitária, desigualdade social aumentando, saúde pública entrando, mais restrição, mais controle do Estado, né? Problema terrível. Agora, com os iranianos não foi diferente. Restrição ao setor petrolífero completa, as sanções americanas, especialmente entre 2012 e 2015 e após 2018, quando os Estados Unidos se retiraram do acordo nuclear, o JCPOA, eles bloquearam exportações de petróleo, que é a principal fonte de renda iraniana. Isso, obviamente, levou a uma redução muito drástica do PIB iraniano, uma inflação alta e a desvalorização do real, que é a moeda iraniana. Isso aí fez com que eles também fossem excluídos do sistema SWIFT, que é o Sistema de Comércio Internacional, assim como os Estados Unidos fizeram com Moscou, e o congelamento de ativos internacionais, que dificultou muito as transações
internacionais, tá? Afetando importações de bens essenciais. É claro que isso gerou ali uma grande recessão econômica, escassez de produtos básicos e aumento do custo de vida, impactando especialmente quem se ferra com essa história toda, tá? Então, o que que acontece? Em países com governos nojentos como esse, governos ali do Nicolau e Maduro, esse governo do Nicolau e Maduro, que já é um governo asqueroso, quando as sanções chegam, o governo fica mais duro ainda. Ele endurece mais ainda. Ele piora mais ainda. Olha que maluquice, olha que doideira, ok? Então as sanções são terríveis, porque quando você está num país que já é tirânico, como o caso dos venezuelanos, a tirania piora ainda mais. Hã? Pessoal, lembrando aí a importância de dar o like, tá? A gente está com 9 mil pessoas só deram like e 22 mil pessoas assistindo. Tá um gap muito grande. Então vamos fazer o seguinte, para tudo e dá o like enquanto eu tomo. Porque o ideal é a gente ter o mesmo número de pessoas assistindo, o mesmo número. E se prepara que eu vou fazer uma revelação para vocês agora que vai cair o teu queixo, mas vai confirmar aquilo que eu tenho falado, ó, há muito tempo, tá? Vai dando like, beleza? Eu vou tentar fazer uma mudança aqui na internet para ver se melhora um pouquinho. Vamos ver, tá? Vamos ver se resolve ou se vai piorar de vez aqui, tá bom? Amigos, dá aí um likezinho enquanto eu tomo uma água, tá? Imagina o sofrimento que sobrevém sobre mim, que tenho aqui todo dia preparado um conteúdo tão maravilhoso para vocês, e aí a transmissão fica travando. Você imagina que sofrimento, meus amigos? É a mesma coisa que você preparar um presente de aniversário para sua esposa e você fazer uma viagem com ela para algum lugar especial e quando você chega lá eles cancelam a viagem. É o mesmo nível de sofrimento que eu sinto. Portanto, como diz o americano, bear with me, né? Me dá um apoio aí. Vamos devagarinho, que devagarinho a gente chega lá. Fiz uma mudança, quem sabe essa mudança agora faça com que a gente consiga caminhar com mais tranquilidade, beleza? Dá o like, é rapidaço enquanto eu tomo uma aguinha aqui. Eu acho que deu uma melhorada, tá? Obrigado. Deus é maior, Jesus é bom e devagarinho a gente chega lá, né? Eu acho que pode dar umas rateadazinhas, mas travar talvez não trave mais não. Preste muita atenção, meus amigos, no que eu vou falar para você agora. É impossível você analisar o que o presidente Donald realmente está fazendo se você não entende que ele e o Pudim são chapa, são amigos, são unha e carne. É impossível, ok? Deixa eu te falar um negócio. Será que o presidente Donald está coordenando secretamente com o Pudim tudo isso que está acontecendo? É claro que eles estão coordenando. Eu estou falando isso para vocês desde o início do ano. O que aconteceu no início do ano de 2025? Nós vimos, depois de tantos anos que os Estados Unidos e o Oriente estavam querendo derrubar o governo da Síria, né, num plano muito antigo que já existe lá, do general Wesley Clark e tal. O que aconteceu? Depois de... O que foi? Depois do governo do Bashar al-Assad, né, antes do governo Bashar al-Assad, tinha o governo do Hafez al-Assad. Hafez al-Assad é aquele cara que era o tirano da Síria e passou essa tirania para o seu filho Bashar al-Assad. Depois de tantos anos dos Estados Unidos tentando derrubar o governo sírio, do nada, o governo sírio caiu recentemente. Sabe por que ele caiu? Porque, de repente, o pessoal de Moscou, que dava toda a proteção para o pessoal lá para o pessoal da Síria, o pessoal de Moscou falou, tchau, fui. Infelizmente, não vou poder protegê-los mais. Sabe o que isso significa? Exatamente aí, ó, videoclipes acertou, rifaram a Síria. Foi exatamente isso. Eu tenho uma elevada convicção, uma elevada suspeita que o presidente Donald, que é amigo do Pudim, conversou com o Pudim falando o seguinte, Pudim, meu amigo,
eu vou deixar você ficar com Donetsk e Luhansk, que são as regiões lá de Kiev que você quer. Eu vou deixar você vencer o conflito contra Kiev e levar as áreas do Donbass que você quer. Mas, em troca, eu vou fazer um novo mapa do Oriente Médio, vou reorganizar todo o Oriente Médio e você me deixa fazer isso tranquilo, não me atrapalhe. É exatamente isso que nós estamos vendo acontecer diante dos nossos olhos. Exato momento. O pessoal lá do governo iraniano foi para Moscou conversar com Putin e falar com Putin: Putin, por que você não está nos ajudando? Por que você, que é nosso amigo, não entra para nos ajudar? Você sabe qual foi a resposta que ele deu? Ele falou assim: eu não posso ajudar agora fazendo alguma coisa contra Tel Aviv, porque lá em Tel Aviv a maioria das pessoas que moram lá são pessoas que são daqui de Moscou. Então eu não vou poder fazer nada. Você tem noção do combinadinho deles, meus amigos? Você tem ideia do que esse cara falou, tá? Vejam o que aconteceu nos últimos dias. O presidente Donald fez um telefonema de mais de 1 hora de duração com Putin no dia do aniversário do presidente Donald, dia 14 de junho, tá? Meus amigos, imagina, no dia do seu aniversário você ficar 1 hora no telefone com um cara que teoricamente é seu inimigo. De jeito nenhum. Amigaço. 3 dias depois dessa conversa de 1 hora do presidente Donald com Putin, as forças americanas e de Tel Aviv partiram para cima dos iranianos. Moscou permaneceu quietinho, sem lançar os seus S-400, sem aviso, sem retaliação, tá? E aí o ministro das Relações Exteriores iraniano visitou Moscou. Depois vem o quê? A retaliação dos iranianos, que foi light, limitada, simbólica e claramente um teatrinho. Ou seja, o presidente Donald e o Putin estão alinhados, não por meio de uma aliança formal, mas de um objetivo comum, tá? Eles estão ali combinandinho tudo que vai acontecer. E anotem o que eu vou falar para vocês agora. O Putin, ele vai ajudar o presidente Donald a trazer paz lá na frente ao Oriente Médio. E quando o presidente Donald trouxer essa paz e fechar com eles um acordo de paz, ele vai vencer o Prêmio Nobel da Paz, ok? Está tudo engatilhado para isso. Os próprios paquistaneses, como eu revelei para vocês ontem, os paquistaneses, devido à ajuda que os Estados Unidos deram para evitar um conflito entre paquistaneses e indianos recentemente, eles já nomearam o presidente Donald para o Prêmio Nobel da Paz. E se o presidente Donald conseguir fazer um acordo de paz de verdade, não esse acordo de fachada aí que foi feito ontem, mas um acordo de verdade, ele vai vencer o Nobel da Paz. E quando ele vencer o Nobel da Paz, ele vai ajudar a reconstruir o templo em Jerusalém, beleza? Então, meus amigos, isso é o que está combinado. Vou falar uma outra coisa para vocês que está agendada. Está agendado nesse conflito lá no Oriente Médio, entre os iranianos e Tel Aviv, o uso de equipamentos nucleares. Na hora que o uso de equipamentos nucleares acontecer, o mundo vai ficar de queixo caído e vai ficar com muito medo. E isso vai ajudar o pessoal a implementar um governo único global, ok? É isso que está programado para acontecer. Então, você está diante de eventos históricos, você está diante de eventos bíblicos. Se prepare, tá? Porque o negócio ainda está estranho e vai continuar muito estranho ainda por algum bom tempo. Perfeito? Então, meus amigos, você precisa entender que o que está programado para acontecer também é a derrubada do regime iraniano. E para derrubar o regime iraniano, devido à geografia iraniana, o Irã é um país completamente montanhoso, muito difícil de ser conquistado por terra. Mas os iranianos sabem que esse é o seu grande trunfo, a dificuldade de ser conquistado por terra. Os americanos sabem que tentar conquistar ou derrubar o governo iraniano por terra é muito difícil. Tel Aviv sabe que conquistar os iranianos por terra é muito difícil, mas é isso que está programado também para acontecer, ok? Sabe por quê? Tem uma ideia muito doida circulando lá nos Estados Unidos, dizendo que o presidente Donald sabe que se ele tentar
entrar no Irã para derrubar o líder por terra, ele vai perder muitos homens e isso pode destruir os Estados Unidos. Destruir os Estados Unidos em que sentido? Levar os Estados Unidos a um conflito civil, com o povo reclamando. Como é que você fez uma burrice dessa, presidente Donald? Mas é exatamente isso que o presidente Donald quer. Sabe por quê? Existe uma linha de raciocínio de que o presidente Donald ele está querendo derrubar esses poderosos do planeta, levando esses caras para um conflito lá com os iranianos. E gerando um caos interno nos Estados Unidos, ele conseguirá derrubar essas antigas oligarquias que mandam nos Estados Unidos e tomar posse do poder. E nisso, preste muita atenção, se isso que eu estou falando acontecer, tá? Os Estados Unidos decidirem partir para dentro dos iranianos por terra, isso vai levar a um caos nos Estados Unidos, vai trazer um conflito civil. O presidente Donald, no meio desse caos, sabe o que ele vai fazer? Em 2029, ele vai conseguir um terceiro mandato. É isso que está combinado. O próprio filme Guerra Civil, ele vai nessa linha, tá? Não estou falando Vingadores de Guerra Civil, não. Estou falando aquele filme Guerra Civil com Wagner Moura. Aquilo ali era um presidente igualzinho o presidente Donald, que iniciou um conflito civil nos Estados Unidos e já estava no terceiro mandato, ok? Meus amigos, eu estou fazendo aqui uma espécie de análise preditiva, análise de cenário, análise de perspectiva. Meus amigos, o que está combinado para acontecer é isso. Se vai acontecer ou não, eu não sei. Mas presta atenção, o que está combinado é os americanos vão tentar ir por terra no território iraniano para tentar derrubar o líder iraniano. Segundo, isso vai gerar um conflito civil nos Estados Unidos. Terceiro, o presidente Donald vai dar uma volta por cima e vai assumir o controle total do país, dizendo que o país está no caos e vai ter um terceiro mandato, ok? E isso vai gerar, depois desse caos todo, ele vai trazer a paz ao Oriente Médio e quando ele trouxer essa paz, ele vai receber o Nobel da Paz. É uma paz, um acordo de paz que vai durar 7 anos, e provavelmente será rompido na metade dos 3 anos e meio, e eles vão reconstruir o Templo de Jerusalém. Se acontecer dessa forma, tu fica ligado, meus amigos. Tu fica ligado porque aí a coisa ficou estranha pra caramba, ok? Meus amigos, a gente está com 25 mil pessoas e apenas 14 mil likes. Vamos fazer o seguinte, a gente precisa acelerar muito esse like aí. A gente está com 11 mil pessoas que não deram like. Então para tudo e dá o like enquanto eu vou dar uma olhadinha aqui em quem está dando apoio ao canal, tá? A gente precisa, para a gente conseguir fazer aqui a gente conseguir fazer a palhinha da arca, a gente vai combinar uma meta tranquila. Nós precisamos de 22 mil likes, tá? Então a gente precisa de 7 mil likes a mais, 22 mil. A gente está quase 26 mil, pô, 22 é tranquilo. Então você não é dedo duro, você não está com o dedo engessado. Teu dedo está funcionando bem? Clica no like aí, o like fica embaixo do vídeo, não é o coraçãozinho, é o dedinho. Enquanto você vai clicando no like para a gente bater 22 mil likes, eu vou agradecer o pessoal que está dando apoio ao canal e vou continuar essa aula aqui para vocês, beleza? Muito obrigado a todos que estão assistindo, uma alegria enorme estar com vocês, tá? Deixa eu só abrir aqui a minha listinha dos apoios para agradecer todo mundo aí que está contribuindo aqui com o canal, tá dando apoio, tá? Cristiano Araújo, fala professor, conseguiu ouvir o Flow e mencionaram sua voz como aulas são no almoço aqui na empresa, saio pouco, mais tarde ouço no velocidade 1,75 no YouTube e realmente sua cadência e dicção para acompanhar, dá para acompanhar sim. Valeu, Cristiano, muito obrigado, né? Eu às vezes escuto novamente lives minhas e eu escuto sempre na velocidade 2 vezes, né? Dá para escutar tranquilo, porque graças a Deus a dicção é boa. Obrigado, Cristiano Araújo. Luiz Neto, você viu que o presidente Donald anunciou que foi indicado para o Nobel da Paz? A gente acabou de falar sobre isso. Quem indicou foram os próprios paquistaneses. Michele Cunha, Daniel, quando apareceu as notícias do final do conflito, li em vários jornais, olhei para o meu marido e disse, vou esperar o Daniel amanhã. Viu, pessoal? Mas o negócio que eu estou falando para vocês, esse conflito não vai acabar cedo. O objetivo é trocar o poder no território iraniano. Enquanto eles não trocarem o poder, provavelmente, posso errar, mas provavelmente não vai acabar, tá? E agora o presidente Donald está estressadaço porque ele ajudou a fazer um acordo e os 2 caras que pediram ajuda para fazer o acordo, Tel Aviv e Teherã, não respeitaram o acordo. O cara tá revoltadaço, por isso que ele falou
o que é o título da aula de hoje. O que ele falou? Ele falou o seguinte, olha, eles me pediram ajuda e não respeitaram. E eles não sabem a M nenhuma que eles estão fazendo. Eles não sabem a M nenhuma que eles estão fazendo. O cara soltou uma palavra de baixo calão no meio da entrevista. Coloquei o link para vocês. Presidente Donald tá revoltadaço. E eu quero dizer para vocês que o presidente Donald revoltadaço faz parte de um outro teatro enorme que eu vou falar para vocês, que vai ser a palhinha da arca. Meus irmãos, a palhinha da arca que eu vou te falar agora é um negócio de cair o queixo de um jeito que tu não tem noção. Que eu vou te dar um algoritmo para você interpretar o que tá vindo, ok? Galera, acelera muito no like, a gente ainda tá com 17 mil, faltam 5 mil likes ainda, beleza? Então vamos lá. Fabiano Laranja foi o primeiro aluno a entrar na Arca. Sempre darei a ele esse crédito porque ele confiou no meu trabalho. A Arca nem estava pronta ainda, quando eu olhei tinha um aluno já dentro da Arca. Eu falei, meu irmão, o que você está fazendo aqui? Ele falou, já estou garantindo minha vaga. Então, Fabiano, sempre vou dar essa moral para o meu amigo Fabiano Laranja. Professor, estou quase te perguntando os números da Mega Sena de tanto que você acerta. Dia 17/10/2023 foi a primeira aula na Arca e já estava lá desde o dia 16/10 e feliz por isso. Valeu, glória a Deus aí, pessoal. Número da Mega Sena eu não sei não, mas eu tenho conversado com meus amigos lá da Move Investimentos e eu sempre tenho falado com eles, ó, vamos montar um plano aí para a gente ganhar dinheiro em cima dessa confusão, para a gente se proteger e graças a Deus eu tenho conseguido aí me proteger muito bem com o meu plano e eu quero dizer para vocês que em breve a gente vai oferecer para vocês também esse projeto de proteção, tá bom? Thaís Gumiero falou que entrou na Arca em dezembro de 2023. Muito obrigado, Thaís, está sempre com a gente, muito participativa. Thaís também sempre recebe aí medalha de honra ao mérito e ponto de participação, que ela sempre participa. Muito obrigado, Thaís. Rodrigo Silva, a Embaixada Americana já deu recado ao Brasil ao publicar uma foto da Serra de Caldas Novas tirada pela NASA em maio. Tem urânio lá. Meus amigos, essa foto que apareceu na NASA foi muito estranha. Até hoje eu não entendi muito bem. Quem sabe daqui a pouco a gente vai entender melhor isso. Eu não tive tempo ainda de pesquisar melhor. Rodrigo Fernandes de Lima, ou seja, Brasil precisa ter os mesmos meios de dissuasão que os coreanos têm. Exato, mas eles não vão deixar, obviamente, né? Nem o projeto espacial não deixaram a gente fazer, né? Acabou, foi tudo para o espaço, literalmente. Marcos Paulo, muito obrigado pelo apoio. Tiago Lima, obrigado, professor. Como o senhor vê as ações dos Estados Unidos intervindo nas negociações entre Brasil e Paraguai pelo excedente energético de Itaipu no acordo com a Suécia pela fabricação dos caças Gripen, entre outros. Então, meus amigos, é teoria, doutrina Monroe. Fale manso, mas leve um porrete. América para os americanos. Eles se entendem como xerifes do planeta Terra, naquilo que a gente conhece como destino manifesto, de que eles foram escolhidos por Deus para governar o mundo inteiro, e eles acham que a América é deles e não dos europeus e não de qualquer outro. Então, faz parte dessa ideia aí da doutrina Monroe, né? Lá antigona, né? Muito antiga. Ranieri Pessoa, sem politizar, temos uma visão sóbria do contexto. Valeu, Ranieri, muito obrigado pelo apoio. Agradecimento total, tá? Estamos com 18 mil likes, ainda faltam 4 mil likes ou 3 mil e pouquinho, tá? Muito obrigado também a galera que, novos apoios aqui. Fernanda, não, pera aí que tem mais coisa aqui. Engenheiro Gus, Daniel, você viu a previsão do Ryo Tatsuki para o Japão, mês de julho de 2025? Eu vi, e assim, parece que tem um track record bom aí, né? As coisas que têm sido faladas aí por essa figura têm se cumprido, então... julho de 2025, será que vai acontecer alguma coisa? A gente não precisa se estressar muito, né? Hoje é dia 24 de junho, falta pouco, vamos aguardar, né? A verdade é filha do tempo, o tempo vai dizer se é verdade ou não. Lucas Gomes, muito obrigado pelo apoio. Ranieri, episódio nos iranianos foi roteiro do Top Gun Maverick, foi total. Cara, aquele filme também, mais uma programação preditiva, tem aquela missão do Top Gun Maverick, tem tudo a ver com essa missão aí do martelo da meia-noite, né? Midnight Hammer, dos bombardeiros B-2, lançando aqueles projéteis Bunker Buster, né? Que a gente conhece. Então, Fernanda Amaral, grande professor, muito obrigado, Fernanda, pelo apoio. Eduardo da Costa, foi muito difícil ver esses projéteis aqui no Catar. Então, Eduardo, o negócio está estranho, né? Mas foi tudo combinado. Os iranianos mandaram um aviso para o Catar que iam fazer isso, mandaram aviso para os americanos, mandaram aviso para Tel Aviv. Foi uma briguinha combinadinha ali, foi briga de comadre, tá? Então fica tranquilo que, por enquanto, está tudo sob controle. Mas eu creio que em algum momento equipamentos atômicos serão usados, isso vai deixar o mundo completamente atônito. Faz parte do plano. Patti Sou, na revista The Economist 2012, tem o Jamais e Tel Aviv se
atracando, foi tudo planejado há anos, com certeza, quem sabe, sabe, beleza? Washington Júnior, muito obrigado, falando professor. Fala, professor, primeira vez aqui, cara, eu já consumo muito do seu conteúdo dos podcasts, agora estou acompanhando mais de perto, apesar de não crer em muita coisa, você está acertando muito e tem uma ótima didática. Muito obrigado. Tudo que é falado aqui é falado com a perspectiva de análise de cenário, né? Hipóteses, nada que é falado como verdade absoluta. E olha só, preste muita atenção, eu creio que eu seja uma das pessoas que mais oferece bibliografias, fontes e links, ok? Tudo que eu falo é devidamente documentado, tá? Então, passem a valorizar o diferencial que você recebe aqui. Eu acho que eu sou uma das pessoas que vai a podcast e mais cita nome de livro, nome de autor, nome de pessoa, mostra as matérias. Então, preste atenção que tudo que eu faço, e muitas coisas eu tenho acertado porque é fruto de uma pesquisa muito robusta. Não é feito com base em bola de cristal, não. Tá bom? Então, meus amigos, deixa eu dar uma olhadinha aqui. 19 mil likes. A gente combinou 22, faltam 1.770 likes. 1.770? Não, mais ou menos. 1.740 agora. Então, meus amigos, a gente precisa de 1.740 likes, tá? Então, acelera no like, porque agora eu vou falar um negócio pra você que eu acho difícil você escutar em outro lugar e vai fazer um sentido gigantesco para você entender o que está por vir, tá? André Batista, sou Daniel, faz uma luta, academia, por um shape, valeu, muito obrigado, tá? O shape tá meio ruim, mas em breve ele vai dar uma melhorada, tá? Porque a partir de novembro eu preciso estar pronto para poder voltar a surfar, né? Então, novembro tem um programa aí, Daniel surfando de volta em novembro, tá? Depois, quem sabe, eu mostro os vídeos para vocês lá no Instagram. Professor Josué Vieira, comprei Nova Ciência do Eric Fogelin ontem na tua livraria. Espera aí que passou aqui, esperei por anos essa edição, PS, escritório bonito. Valeu, pessoal, muito obrigado. Daniel, semanas atrás as capitais do Nordeste tiveram um teste de um alarme de defesa civil nos celulares da população, inclusive aqui em Fortaleza, onde nunca há tremores. Estão esperando por algo? Pode ser, né? Não sei, teria que pesquisar melhor. Perfil Jazz aí, professor, e se os Estados Unidos ficarem contra a tela... Ô, rapaz, ô Jazz, aí tu me deixou num Jazz agora, hein? Porque tu deu um spoiler do que eu vou falar agora. Ó, Thaís Gumieira, essa galera ganhou medalha de honra ao mérito, ponto de participação, mas o Jazz ganhou uma medalha de honra ao mérito terceiro dan hoje, porque é exatamente esse assunto que eu vou tratar com vocês agora. A gente só precisa de 1.800 likes, tá? Amigões, como eu falei, você não é dedo duro, teu dedo não está engessado, você não tem problema de junta aí, nem artrite, nem artrose, nem lesão de esforço repetitivo. Então dá o like aí, seu dedinho tá funcionando? Dá o like rapidaço para eu trazer esse spoiler para você, que é a famosa palhinha da arca. O que é a palhinha da arca? É a degustação da arca. Meus amigos, eu vou te dar agora um insight que vai mudar completamente a sua mente e você vai perceber que é impossível você fazer uma análise geopolítica do que está acontecendo sem você ter essa informação que eu vou dar para você agora, tá? Eu vou fazer o seguinte, a gente já está com 21 mil likes, falta só 1.000, e eu tenho certeza absoluta que a gente vai bater a meta de 22. Então, eu já vou começar rápido o like, porque eu preciso levar a minha querida esposa, Bárbara, para almoçar. E eu não quero deixar a esposa com fome, você sabe que mulher com fome é complicado, né? Então, meus amigos, vamos começar logo a palhinha da arca, tá? Presta atenção, então, para você que é distraído, eu decreto nesse momento, está instaurada a palhinha da arca. Presta atenção no que eu vou te falar agora, porque é um assunto muito sério, tá? Meus amigos, uma outra coisa que está programada é o desalinhamento entre os Estados Unidos e Tel Aviv. Algo que será caótico e inédito. Perfeito? Deixa eu só agradecer Pro Comunicação, queremos uma carteira final dos tempos recomendada pela Move. É exatamente nisso que eu estou trabalhando com a galera lá da Move. Já, na verdade ela já está pronta, só falta a gente alinhar algumas coisinhas, tá? É a carteira seção do descarrego, né? Sal grosso, curupira, mula sem cabeça, vai ser legal essa carteira. Preste muita atenção, meus amigos. Eu já ensinei para vocês ontem que você não pode olhar um conflito entre
Tel Aviv e Teherã como um conflito só entre essas duas nações do Oriente Médio. Tel Aviv é representante dos Estados Unidos no Oriente Médio. Teherã é representante de Moscou no Oriente Médio. Então, assim como o conflito no Vietnã, na verdade, era um conflito entre Estados Unidos e Moscou, e Estados Unidos e Pequim, a gente sempre tem que olhar quem está por trás. Então, tradicionalmente, desde o início da sua criação em 1948, Tel Aviv os israelenses representam um representante dos Estados Unidos, das potências ocidentais no Oriente Médio. Sempre foi assim. Antigamente, inclusive, os próprios iranianos eram representantes dos Estados Unidos e dos países ocidentais no Oriente Médio. Só que depois de 1978, com aquela revolução religiosa que aconteceu, virou um país contrário aos Estados Unidos e, obviamente, um representante não mais dos Estados Unidos, mas um representante de Moscou no Oriente Médio, ok? Então preste muita atenção nesse detalhe. É inimaginável você pensar um cenário em que os Estados Unidos param de apoiar Tel Aviv. É inimaginável, porque Tel Aviv é o representante por excelência, par excellence, dos Estados Unidos lá. Mas, por incrível que pareça, é isso que está começando a ser desenhado. Está começando a ser desenhada a rixa, a dicotomia entre os Estados Unidos e Tel Aviv, ok? Não só os Estados Unidos. Vai chegar um momento que as potências ocidentais vão deixar de apoiar Tel Aviv. Isso vai ser um problema terrível. E esse problema começou quando? Começou quando o presidente Donald perdeu as disputas pela Casa Branca em 2020. E aí, quem foi o primeiro cara que deu os parabéns para o Biden? Diz aí para mim se você se lembra. Quando o Biden venceu o presidente Donald, quem foi o primeiro cara que deu os parabéns para o Biden? O primeiro cara que deu os parabéns para o Biden foi o primeiro-ministro israelense. Cara, isso deixou o presidente Donald altamente chateado. Deixou o presidente Donald muito revoltado, porque o presidente Donald entendia que, primeiro, ele tinha ajudado o primeiro-ministro de Tel Aviv muito, ele não precisava ter feito isso, e além disso, o presidente Donald, segundo ele, estava ainda disputando se ele realmente tinha perdido essa disputa, tá? Então, a disputa que aconteceu lá no dia 5 de novembro de 2022 só foi concluída no dia 20 de janeiro de 2020, perdão. A disputa de 2020, 5 de novembro de 2020, só foi concluída no dia 20 de janeiro de 2021. E o primeiro cara que, assim, precocemente deu os parabéns para o Biden foi o Bibi. Isso já deu uma afastada. Isso azedou a relação entre o presidente Donald e Tel Aviv. Só que o que aconteceu? Problema do presidente Donald. Ele não era mais o presidente, ele perdeu. Então, o Bibi quis ficar bem com quem estava no poder. Só que ele não precisava ter sido o primeiro cara a dar os parabéns para o Biden. E aí, sabe o que aconteceu? Para o desespero do Bibi, o presidente Donald que ele descartou, voltou ao poder. E voltou ao poder com um gostinho amargo na boca. Voltou ao poder com um gostinho de fel e de vingança na boca. Então, meus amigos, isso ali já azedou a relação. Mas, presta atenção, o que acontece agora? O presidente Donald chega para Tel Aviv e fala, olha só, você quer minha ajuda para fazer um acordo de paz? Você quer ajuda para fazer um cessar-fogo? Vou ajudar. Aí o presidente Donald ontem ajuda a fazer um cessar-fogo, eles combinam esse cessar-fogo, eles acertam que às 3 da manhã, horário local, vai terminar o conflito e os caras não respeitam. E o que acontece? O presidente Donald aparece hoje na televisão internacional falando, eu ajudei os caras que me pediram ajuda
para fazer esse acordo e eles não respeitaram. Esses caras estão brigando há muito tempo e eles não sabem M nenhuma que eles estão fazendo. Ele falou, estou muito chateado com Teherã, mas eu estou mais chateado ainda com Tel Aviv. Ele falou isso. Tá? O presidente Donald está revoltado com o Bibi e ele está revoltado com Tel Aviv. E eu digo para vocês, vai chegar um momento em que os Estados Unidos irão parar de apoiar Tel Aviv. Isso é algo inimaginável, ok? Mas preste muita atenção. Também era inimaginável você ter um Papa norte-americano. Mas quem que falou para vocês um dia antes que o Papa seria norte-americano? Quem disse para vocês? Não fui eu? E eu expliquei um raciocínio altamente complexo que eu fiz. Eu não vou repetir esse raciocínio aqui. Fiz uma comparação com João Paulo II, fiz uma comparação com Joseph Ratzinger, né, o Bento XVI, fiz uma comparação com o Papa Francisco, Jorge Mário Bergoglio, fiz uma análise. Eu falei, cara, a gente vai ter o primeiro Papa da história que vai ser americano. Falei para vocês, era altamente improvável. Era tão improvável que logo depois que eu terminei a aula falando que o próximo Papa seria americano, eu pensei, que besteira que eu falei, que besteira que eu fiz, é lógico que não vai ser, a chance é mínima. Para minha surpresa, no dia seguinte, é confirmado Robert Francis Prevost, Papa Leão XIV, como primeiro Papa americano, norte-americano da história da Igreja Católica, que tem 2.000 anos de história. Então, assim como os Estados Unidos pararem de apoiar Tel Aviv parece algo altamente improvável, isso está programado para acontecer. E é ao redor desse cenário que o caos de verdade e o terceiro grande conflito mundial vão acontecer, ok? Isso já foi anunciado ao mundo em 2003, isso já foi anunciado ao mundo em 2010, mas na verdade isso já foi anunciado ao mundo em 1998. Meus amigos, quando você pega essas três coisas que foram anunciadas, o plano dos controladores do mundo de 1998, de 2010 e de 2003, meus amigos, tudo faz sentido. Então, está programado esse caos. Várias nações se levantando contra Tel Aviv. Tel Aviv se vendo sozinha. Tel Aviv se vendo completamente abandonada. E isso aí, meus amigos, traz um enorme motivo de alerta para quem está nos Estados Unidos e para quem está no Brasil. Sabe por quê? Se os Estados Unidos começarem a deixar de apoiar Tel Aviv, você verá coisas estranhíssimas acontecendo nos Estados Unidos. Eles vão arrumar um jeito de tentar colocar os Estados Unidos de volta na jogada. E para tentar colocar os Estados Unidos de volta na jogada, eles estão dispostos a fazer o que estiver ao seu alcance. Obrigado ao Washington Júnior, falando que eu sou romântico, né? Eli Gomes Dorer, muito obrigado pelo apoio também. Deixa eu ver se teve outro apoio aqui, acho que não. Então, meus amigos, prestem muita atenção. Nós estamos vivendo um momento de alto alerta para todos os norte-americanos que moram fora dos Estados Unidos e para os norte-americanos que moram dentro dos Estados Unidos. E quanto mais o presidente Donald se mostra chateado com o Bibi e deixando de dar um apoio irrestrito a Tel Aviv, maior a chance de acontecer coisas estranhas e exóticas nos Estados Unidos. Isso aqui é um assunto altamente contundente, esse é um assunto altamente perigoso, esse é um assunto altamente sério. Então prestem muita atenção no que eu vou falar agora. Deixa eu só agradecer aqui a Eli Gomes Dora. Reunião da OTAN hoje com participação do Donald, o que você pode falar sobre isso, considerando que alguns países europeus criticam a posição de Tel Aviv. Meus amigos, a situação na Europa está muito complicada. Tá? Se você está na Europa também, fica de olho, porque os europeus, a gente já viu o governo britânico falando isso, Macron falando isso, a Ursula von der Leyen, que é a presidente do Parlamento Europeu, falando isso. Os europeus estão se preparando para conflito,
ok? A quantidade de equipamentos que estão saindo dos Estados Unidos e indo para a Europa, a quantidade de equipamentos que estão saindo dos Estados Unidos e indo para as suas bases no Oriente Médio e também no Oceano Índico, na base na ilha de Diego Garcia. Se você não sabe o que é a base de Diego Garcia, pesquise, que ali tem um rabbit hole gigante, tem uma toca do coelho fenomenal. Preste muita atenção, meus amigos. Ao contrário do que você está vendo na mídia, nesse teatrão, está sendo programado um negócio muito grande e muito complicado. Agora, para os Estados Unidos entrarem de vez nesse conflito e botarem os soldados americanos lá no solo iraniano para tentar derrubar o líder iraniano, precisa acontecer alguma coisa. E é essa coisa que o governo americano está alertando. O governo americano emitiu alertas para todos os americanos no mundo ficarem muito atentos, com o que está programado para acontecer, tá? Mandou os caras ficarem de olho aberto, tá? Um dia atrás foi lançado na própria embaixada americana um alerta mundial, tá? Alerta mundial. O que eles colocaram no texto é: o conflito entre Tel Aviv e Teherã resultou em interrupções de viagens, fechamento recorrente do espaço aéreo em regiões do Oriente Médio. Existe a possibilidade de manifestações contra cidadãos americanos e contra o interesse dos Estados Unidos no exterior. O Departamento de Estado recomenda que cidadãos dos Estados Unidos em todo o mundo exerçam uma maior cautela. Leiam com atenção nosso Travel Advisory, as informações sobre o país e todos os alertas de segurança recentes ao planejar sua viagem, tá? Eu vou colocar os dois links aqui para você da própria Embaixada dos Estados Unidos, alertando todos os americanos no mundo inteiro, tá? Tá aí para você. Então, ao contrário de que você viu na mídia ontem, que estava tudo tranquilo, que estava tudo na paz, que estava tudo ótimo, um acordo de paz, não é isso que está programado, beleza? Então, meus amigos, prestem muita atenção. Se você mora nos Estados Unidos, se você tem viagem marcada para os Estados Unidos e se você tem parente nos Estados Unidos, você tem que entender o outro lado desse alerta que eles não falaram, tá? Eles estão falando, mas não chegou até você. Ju Cavalcante, você acha que Tel Aviv de hoje tem o mesmo peso da Bíblia? Como já ouviu falar, né? Relógio do mundo e tal, você acha que se voltar contra ele seria se voltar contra Deus? É difícil falar sobre isso, mas que eles são o relógio do mundo, eles são. Eles são o relógio do mundo ainda, nisso eu creio, tá? Keilane falando, você viu a profecia do David Warner, em 2011, sobre esse conflito que está acontecendo e sobre o acordo de paz. Vitor, super ligado. Então, meus amigos, presta atenção. Nesse exato momento, existe um alerta enorme para o pessoal que está nos Estados Unidos. Um alerta muito grande. Quanto mais os Estados Unidos se afastam de Tel Aviv, maior fica esse alerta. Aí você fala, por quê? Meus amigos, para eu explicar isso, eu preciso falar só dentro da arca, porque é um assunto muito cabeludo, muito espinhoso. Então você precisa vir para a arca hoje. Hoje lá na arca eu vou explicar para você isso, que a gente vai começar a ver cada vez mais uma tendência de afastamento entre os Estados Unidos e Tel Aviv. E quanto mais isso acontecer, mais a chance de acontecer coisas dentro dos Estados Unidos, eventos cisne escuro. Eu vou falar para você as cidades onde esses eventos estão programados, as datas e o que você precisa fazer para se preparar lá agora. Se você está nos Estados Unidos, se você mora lá, tem parente lá, tem viagem marcada para lá, ou se você está no Brasil também, porque está valendo para o Brasil também, você precisa ouvir a aula hoje. Thaís Gumeiro falando, bora para a arca, local onde nossos olhos são abertos para as loucuras que estão acontecendo, ok? Então, meus amigos, esse assunto é muito sério, tá? Muito sério. Então, venham para a arca agora. É muito fácil assinar a arca. O link está aí no chat, o link está fixo no topo do chat, o link está também na descrição do vídeo, o link está também na descrição do meu perfil no Instagram, ou você pode visitar o site daniellopes.com.br/arca, tá? O link também está no primeiro comentário fixo aqui embaixo do vídeo. Lá na arca agora, eu vou explicar para você tudo isso que está programado e o que você precisa fazer para se preparar. Deixa eu só dar uma zoada na galera que está falando que isso aqui é cenário. Deixa eu mostrar para você que não é cenário não, ó. Vou pegar o telefone aqui, ó. Se fosse cenário eu não ia conseguir pegar esse telefone, tá? Então, meus amigos, vamos lá para a arca agora, porque lá eu vou dar para vocês uma aula
que é uma aula que não é apenas um conhecimento, é um conteúdo vital, ok? Vem para a Arca agora que você vai ter oportunidade de se proteger. Obrigado, Tatiele Rezende, está tudo acontecendo muito rápido, acho que o mundo não tem mais 30 anos não, o que o senhor acha? Pode ser que tenha, pode ser que não, mas eu concordo, está tudo acontecendo tão rápido que não tá difícil de dar conta, mas aqui eu consigo te ajudar a fazer isso. Vamos lá para a Arca. A Arca é o nosso grupo de estudos onde eu revelo para você as coisas mais contundentes, te ajudo a se preparar, onde eu falo as coisas que não tem como falar aqui, e hoje eu vou falar coisas que não tem jeito nenhum de eu falar aqui. Eu vou te explicar por que o afastamento dos Estados Unidos de Tel Aviv faz a chance de acontecer algo ruim nos Estados Unidos muito maior, beleza? Meus amigos, alerta geral para os Estados Unidos. Quem falou foi a própria Embaixada Americana. Venha para a Arca agora que eu vou te falar o que está por trás disso. Forte abraço para vocês, fiquem com Deus, amém todas as coisas, retém que é bom, clica no link aí, como o André Pimenta está falando, bora para a Arca, pessoal. Obrigado pela força, tá? Deus abençoe vocês, um abração, fiquem com Deus.